Se você é um atleta de alta performance ou se você pratica um esporte por lazer ou também pela sua saúde, seja muito bem-vindo porque este podcast é para você. Estou recebendo aqui hoje no podcast a profissional de saúde mental no esporte, Pamela Braz. Muito bem-vinda, Pamela! Olá, muito obrigada pelo convite, Nilce, de verdade. Quero poder contribuir um pouco sobre a área de saúde mental, sobre a psicologia, com os atletas de alto rendimento ou de lazer. Conta comigo. Eu falei que você é uma profissional da saúde mental no esporte, mas é para todos, é para você que acompanha aí a Movioc Podcast. Bom, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Pamela Braz, eu sou psicóloga clínica e do esporte, sou formada há 10 anos, tenho 2 pós-graduação já na área e trabalho há 5 anos na área do esporte especificamente, atendo atletas e não atletas na clínica, mas já passei por alguns clubes esportivos, como por exemplo o Cuiabá Esporte Clube no time profissional na temporada de 2022, trabalhei em instituição de tênis, em clubes de vôlei. Atualmente eu estou há 4 anos num clube de alto rendimento de rugby de Cuiabá, e mesmo morando aqui no Rio atualmente, continuo trabalhando com elas. E na clínica eu atendo diversas modalidades, né, esportivas, olímpicas ou não, e também não atletas. Que maravilha! Hoje tudo é possível. A internet, né, a nossa grande aliada. Mas, Pamela, vamos voltar do início. Por que você escolheu essa área da psicologia? Bom, em Mato Grosso eu era a única que me interessava pela área. Na verdade, lá atrás, vamos começar lá pela minha adolescência, eu joguei vôlei desde os meus 9 anos. Então o esporte sempre esteve presente na minha vida, Nilce. Sempre foi uma coisa natural para mim fazer parte daquele clube dos atletas, assim, na escola e tudo mais. Já viajei para estudantil, regional, estadual, inclusive brasileiro. Fui como capitã e o meu time sempre chegava na final e dava um apagão, assim, de ansiedade. Faltava concentração, a gente não tinha muita confiança especificamente na final. A gente sempre ia muito bem durante o campeonato, chegava na final, dava esse apagão, e era sempre para um time diferente. Não era um time específico, a gente acabava perdendo para a gente mesmo. Então, era muito das habilidades psicológicas que não tinha desenvolvido mesmo no nosso time. Que E quando legal! Pode falar, Pamela. E aí eu entrei na faculdade e fiquei sabendo sobre essa área. Só que eu percebi que em Mato Grosso não tinha nenhum profissional atuando. E comecei a ter contato com profissionais de outros estados, inclusive aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, que é o grande eixo. E descobri que, assim, aqui na região sudeste, principalmente, existem diversos profissionais. Eu lembro que eu fui num encontro de psicologia do esporte e tinha mais de 100 psicólogos no encontro, não era nenhum congresso. Então eu me assustei, porque Mato Grosso realmente ainda precisava avançar muito e eu precisava ser a pioneira caso eu decidisse continuar na área. E foi assim, decidi e iniciei de pouquinho em pouquinho, e em 5 anos acredito que a gente fez um belo trabalho lá em Mato Grosso. Hoje a gente já tem outros profissionais também atuando e foi uma grande honra ser pioneira assim na área. Que maravilha! E a gente precisa expandir mais, distribuir essa informação, porque muita gente não ouve. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar sobre profissional da área da saúde mental no esporte. E isso é muito importante, não somente para quem vai competir, por assim dizer, mas para toda uma equipe, né? Como é que você enxergou isso e como é que você vê hoje, né? Tá mais simples essa atuação aí, seja em qualquer esporte. Como que você vê? Bom, eu acredito que houve uma grande quebra de tabu, sabe? Anteriormente era muito mais difícil, havia um preconceito muito grande sobre a psicologia no esporte especificamente. E depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que foi muito falado pelos atletas, né, sobre a importância dessa área,
Acabou que melhorou bastante, sabe? Os atletas se abriram mais, perceberam que eles também têm diversas demandas a serem trabalhadas da parte emocional. Porque o atleta, ele está acostumado a ser visto como o herói, como o que só produz, tem que ser um robozinho, não sentir e só ir lá e ganhar e pronto. Mas existe uma pessoa, né, por trás desse atleta, e a parte emocional é tão importante quanto a parte física, técnica, tática, né? Olha, Pamela, esse conteúdo mexeu muito também com as minhas emoções. Isso é para falar também sobre emoções, né? O meu filho, ele tinha 21 anos. Vai fazer 3 anos que ele faleceu e ele era das artes marciais. Então, se eu soubesse muito antes, eu teria feito um trabalho muito mais específico, né? Porque ele só treinava e eu via uma certa exaustão, muita pressão para campeonatos, e isso acontece muito dentro dessas modalidades, né? Como que você tem deparado com muitas situações como essa? Perfeito, muitas, assim, Nilce, diariamente. Eu trabalho com atletas de alto rendimento e a pressão, ela faz parte do esporte, né? É uma pressão por ganhar, é uma pressão por competir, estar sempre buscando um melhor resultado e não tem um fim, né? Em busca dessa excelência, dessa pressão que o esporte exige. E isso mexe muito com o perfeccionismo do atleta. Então, vou dar um exemplo de um atleta que vai precisar muito do trabalho mental. Quem sofre lesão, ou quem acaba tendo que lidar com uma derrota que não estava esperando, né, um fracasso no esporte, ou mesmo com o sucesso da vitória. Tem gente que também tem dificuldade para lidar com o sucesso da vitória, né? Até tem um documentário do Michael Phelps, que é o maior, né, das Olimpíadas, enfim, o maior campeão. E ele fala um pouco sobre a depressão, sobre as ideações suicidas que ele enfrentou durante toda a carreira dele, e mesmo sendo um grande campeão. Então, até o ouro também tem um peso emocional, né? Nossa, olha. E a gente vai, se depender de nós, a gente vai distribuir para todas as escolas, né, de esporte esse conteúdo aí, porque realmente veio no momento bem pertinente, né? Mas você falou também em conquistas, e você é uma grande mulher que já conquistou também aí dentro do esporte. Eu quero que você fale um pouco como é que foi para você, né, conquistar alguns pódios e qual foi a de maior expressão para você. E aí eu considero os meus pódios tanto como atleta, mas também como profissional, né? Como atleta, com certeza, ter ido para um brasileiro foi uma grande conquista. Lembrando da minha história, né? De como vice várias vezes, a gente sempre travava na porta, mas daí no quarto ano a gente conseguiu ser campeã e ir para o brasileiro e foi muito, muito bacana. Nesse campeonato eu fui capitã do time e a gente conseguiu ter um resultado positivo para Mato Grosso lá nesse brasileiro, que era a divisão A. E aí, como profissional, eu considero primeiro que assim ter desbravado a área num estado que não tinha nenhum histórico de trabalho nessa área, para mim é uma das minhas maiores conquistas. O meu objetivo profissional sempre foi ser referência em psicologia do esporte no estado e eu acredito que conquistei. Hoje eu moro no Rio de Janeiro há 6 meses, né? Recente, mas eu vim para cá para também equilibrar a parte pessoal de lazer, em busca de lazer, mas também para estar em mais contato com profissionais que já estão na área há muito tempo para poder levar novidades para Mato Grosso quando eu retornar. Então, considero que os meus pódios são tanto esportivos quanto profissionais, sim. Que maravilha. Digo Pode falar, profissionalmente. Profissionalmente, acredito que o meu pódio também de expressão seja ter sido bicampeã brasileira com o meu time de rugby, esse time que eu estou há 4 anos. Com certeza, quando eu entrei, a gente estava com uma meta de ficar em terceiro lugar, elas vinham de resultados em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. E nesse primeiro ano eu entrei e fiz um trabalho em conjunto com a parte técnica, física, e nós juntos conquistamos o segundo lugar no primeiro ano. No ano seguinte a gente foi campeã e depois a gente foi campeã de novo, mesmo nesse intervalo que teve uma pandemia bem no meio, né? E essas atletas
que ficar isoladas no centro de treinamento e precisou dessa parte mental e emocional muito forte. Voltamos no ano seguinte, fomos campeãs de novo, então, para mim, com certeza, essa é o meu pódio aí de maior conquista. Trabalhar no Cuiabá também foi uma grande expressão para mim, conquistei uma bagagem de experiência assim, muito grande lá, tive contatos com ótimos profissionais que eu aprendi muita coisa e são esses os meus pódios, assim, posso considerar. Que maravilha! Sucesso é a cada momento da vida, né? E como é que foi a adaptação enquanto profissional aqui dentro da psicologia? Em se enturmar, para você foi muito difícil? Como é que foi aí essa transição? Em relação à psicologia do esporte, Mato Grosso ou no Rio? Você mudou há 6 meses, né? Houve uma grande mudança no aspecto social também, cultural. Como é que você tem se adaptado a esse meio? Foi muito diferente para você conhecer novas pessoas, estar dentro de um novo grupo? Sim, ó, Rio de Janeiro tem sido muito bom para mim, assim, eu tô gostando muito de morar aqui, na verdade, eu tô explorando coisas, principalmente de opções de lazer mesmo, de bem-estar, né, tenho buscado um crescimento também muito pessoal, porque antes eu estava muito focada só no profissional, em crescer em Mato Grosso, eu conquistei muita coisa, e quase entrei num burnout aí também, né, de esgotamento emocional. Então eu vim para dar uma desacelerada também com o equilíbrio profissional. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho trabalhado 100% online, então eu mantive todos os meus pacientes, atletas, e inclusive o clube que eu tenho em Cuiabá, eu mantive todos, só que de forma online. E a outra metade da minha agenda já era online, então eu só mantive. Hoje eu trabalho 100% online. E tenho buscado me adentrar aqui no Rio de Janeiro, né, conhecer esses outros profissionais que eu já conhecia, só que era muito de forma digital, e tenho conseguido, assim, eles são bem bacanas, têm me acolhido bastante, só que hoje basicamente eu tô 100% online. Que maravilha! A melhor coisa para você é olho no olho ou atendimento online, como você disse? Eu acredito que os dois, assim, depende. Eu acredito muito que o olho a olho a gente consegue ver, sim, alguns detalhes que no online a gente não consegue perceber. Só que o online hoje, ele abriu todas as fronteiras. Por exemplo, eu atendo 3 atletas da Austrália, são brasileiras, mas moram na Austrália. Então, imagina que se só fosse presencial, a gente não conseguiria ter esse atendimento, esse contato, enfim, o online hoje ele permite, né, toda essa quebra de fronteiras aí no mundo inteiro. Então, eu sou bem a favor do online, eu gosto dos dois. Eu até tenho um consultório aqui no Rio também, mas hoje eu tô 100% online. E lá em Cuiabá mesmo, eu tinha pacientes e atletas que moravam em Cuiabá e preferiam fazer online, pela comodidade que é de, assim, acordar, Estar em sei lá, 10 casa, minutos, né? não pegar trânsito e tudo mais. Aí você estuda de uma forma mais intensa em relação ao comportamento, né? Quando está online. Muda um pouco essa questão, né? Sim. Mas falando da saúde mental no esporte, você faz muitas pesquisas, é lógico, né? E você analisa bastante o comportamento da pessoa antes de entrar em campo, por assim dizer, né? Você já percebeu o quanto muda o comportamento da pessoa quando ela entra para uma competição, no momento lá, ali da ação de algum esporte? Hoje, a nossa maior intervenção na área é com um atleta antes da competição, né? Para que ele já vá para a competição com a sensação de eu já tenho todas as minhas ferramentas, tanto técnicas, físicas, táticas e mental também. Então, só para eu poder atuar. Então, esse trabalho anterior é todo de um trabalho de psicoeducação da emoção dele, né? Para ele saber reconhecer o que é uma ansiedade, como lidar com essa ansiedade, ter técnicas de concentração mesmo para melhorar a autoconfiança. Quando é uma modalidade coletiva, para que eles tenham mais coesão naquele grupo, né? Um trabalho de confiar um no outro também. Enfim, existe um trabalho todo antes da competição. Quando chega na competição, e eu gosto muito de acompanhar as competições dos times que eu trabalho,
No rugby, por exemplo, eu sempre vou nas viagens quando elas estão em campeonato. Que legal! Sim, aí eu faço um trabalho pontual, assim, com as atletas que demandam alguma necessidade. Por exemplo, tá tendo alguma crise de ansiedade. Ou, tá acontecendo alguma coisa pessoalmente, na família, né? E aí isso também pode influenciar no desempenho dela. Aí eu chamo no particular. Então, são trabalhos pontuais. Mas sim, existe uma diferença de comportamento, porque antes da competição não tem aquela pressão, não tem, né, aquela Ele emoção ainda não sabe vem. que vai acontecer, né, devido aos treinos, né? Mesmo com os treinos, tem todas as simulações da competição, mas não Sim. é a mesma coisa. Então ele tá relaxado, né? E aí, quando chega na competição, que ele sente toda a atmosfera que é do campeonato, né? Tem contato com os adversários, isso pode mexer com o emocional, sim. Mas se ele tem esse trabalho anterior, mental, emocional, ele consegue ter os recursos necessários para lidar, sim. Que maravilha. Pamela, você diria para um atleta procurar o profissional, procurar você, no caso, vamos direcionar agora aqui, né? Quanto tempo antes de uma competição o atleta precisa, vamos colocar precisa, procurar um profissional na área da saúde mental? Se a gente pensar fazendo uma analogia com a parte física, né? Quanto tempo antes ele precisa fazer academia para estar bem preparado e se ele tem que parar? É a mesma coisa a parte mental. Quanto antes ele começar, melhor, para que ele se prepare com tempo suficiente para chegar na competição. E não existe um fim, né? Porque é um treino para sempre, assim como a parte física e técnica. O que eu não recomendo é procurar na véspera do campeonato. Eu recebo alguns convites, por exemplo, de clubes que querem que eu dê uma palestra, porque amanhã a gente tem jogo. E Não. aí não funciona, né? De certa forma, a gente não é bombeiro, a gente não vai apagar Sim. nenhum fogo. Não tem como. É a mesma coisa de pedir para o atleta, faz academia só no dia anterior do jogo, que pronto, vai ser suficiente. E Eu não vai. gostei dessa, que não é bombeiro para apagar incêndio, né? Mas é bem isso mesmo, né? Tem que Precisa estar. ter um trabalho a longo prazo, médio e longo prazo, pelo menos, né? É bom até a gente destacar, se eu estiver errada, você me corrige, Pamela. Todo ser humano, ao nascer, já tem que procurar um profissional para fazer aquele acompanhamento. Né? Por exemplo, meu filho, a gente buscou esse profissional. Em todos os aspectos da vida dele, ele tinha acompanhamento. Mas eu vi que depois, quando a pessoa cresce, né, cria asas para voar, a gente já deixa para lá, vai deixando, que isso não é bom. Né? O que você aconselha? Perfeito, todo mundo precisa, seja atleta ou não, né? Um trabalho, uma horinha, né, dedicada para você ali de autoconhecimento, de autocuidado. Eu costumo dizer que na terapia a gente se ouve, a gente para se ouvir, para ouvir as nossas emoções, para ouvir o que está acontecendo aqui dentro da gente. E é muito importante, porque muitas vezes a gente trabalha tanto, né? Trabalha tanto para os outros ou para a nossa empresa mesmo, enfim, mas a gente precisa trabalhar o nosso interno também, porque é isso que vai sustentar todo o resto, todos os outros papéis, seja como mãe, como pai, como filha, como marido, uma mulher, enfim, todos os outros papéis dependem de você também. Então, você precisa se priorizar e a terapia é fundamental para esse autoconhecimento. Eu gosto de dizer que todo mundo precisa fazer, eu também faço. Mesmo sendo psicóloga, com certeza sou o que mais preciso, então, né? Porque para não Sim. tanto, mas todo mundo precisa, Nilce. Que legal. Pamela, eu já dei uma pesquisada pelas suas redes sociais, que é organização de conteúdo muito relevante. Né? E eu já digo para você que está nos acompanhando, siga a Pamela Braz, tá? A gente está deixando o arroba dela aí e você pode procurá-la também no direct, que aí ela conversa com você para te acompanhar também, para você se tornar um cliente assíduo, porque cada um de nós precisamos ter esse profissional na nossa vida. E aqui nas redes sociais, no seu Instagram, Pamela, você fala de 5 maneiras de lidar com o inesperado no esporte. Você pode citar alguns exemplos e já entregar assim, algumas dicas, né? Vamos colocar 3, porque aí quando você retornar aqui no nosso podcast, a gente vai, claro, né, entregar mais dicas e muito mais.
Perfeito. Bom, existem situações que podem acontecer inesperadamente, seja no esporte ou na vida, né? Tem coisas que saem do nosso controle mesmo e faz parte. Se fosse um roteirinho perfeito, não teria graça. Então, podem acontecer coisas inesperadas. O mais importante é que você saiba reconhecer, né, quando as suas emoções, principalmente em relação a esses eventos inesperados. O que que aquela situação está te gerando? Se é uma situação de estresse que está te gerando ali desconforto, ou raiva, ou medo, saiba reconhecer o que você está sentindo e a partir daí saber lidar com as ferramentas que eu posso te passar aqui. Então, quando essas emoções elas estão em excesso, elas podem acabar fazendo com que você não lide bem com essa situação inesperada, agindo de uma maneira que talvez você não agiria se você tivesse emocionalmente bem, né? Se você tivesse consciente, tranquilo. Então, algumas emoções elas podem fazer com que a gente saia do eixo e age de uma maneira que não é legal e depois a gente se arrepende. Então, o ideal é quando acontecer uma situação inesperada, a gente reconhecer essa emoção e desenvolver algumas outras técnicas que eu vou passar aqui. Primeiro, para não chegar nesse estresse tão alto, é importante que a gente faça pausas aí regulares na nossa rotina. É importante que o nosso corpo descanse, ele precisa disso, e não só através do sono, né, que a gente tem todos os dias, que é super importante, mas também durante o dia. E férias ou um final de semana de descanso, sem contato com aquele ambiente que a gente está acostumado a performar, seja do trabalho ou esporte. Outra dica também seria desenvolver uma rede de suporte importante, né? Seja de amigos, familiares, pessoas que você realmente possa contar quando houver uma situação inesperada, você ligar e contar um pouco, pedir ajuda, né? Porque a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. E também ter um profissional da saúde mental, um psicólogo aí, como rede de apoio é fundamental. E a terceira dica seria evitar estimulantes excessivos, né? A gente está acostumado que quando as coisas fogem do nosso controle, a gente busca uma fuga. E aí pode ser diversas, né? Uma fuga pode ser álcool, drogas, café, ou enfim. Nossa, tem o café aí no meio, hein? Tem o café, porque ele acaba estimulando e deixando a gente ainda mais em período de estresse, né? A gente acaba ficando ainda mais ansioso. Então, a ideia é que nesses períodos a gente tente evitar esses estimulantes para que a gente haja com mais sensatez possível, né? Para a gente lidar melhor com a situação inesperada. E dentro da competição a gente observa bastante, quase sempre, né? As pessoas perdendo as estribeiras de uma forma muito rápida, né? Mesmo tendo um acompanhamento, é por isso que é preciso exercitar esses cuidados que o profissional deixa para a gente, igual a Pamela está entregando para nós conteúdos muito importantes. E eu vou até sugerir, Pamela, que no nosso próximo encontro, né, você faça alguns exercícios aqui, né, para o nosso público e acompanhando também você aí em casa, né, em qualquer que seja o lugar onde você está habitualmente. Perfeito, conta comigo, vamos fazer, tem diversas técnicas aí de atenção plena, de relaxamento, de visualização que podem ajudar a gente a lidar com essas estresses do dia a dia, né? Que maravilha! Olha, Pamela, é uma grande satisfação trazer você aqui com uma grande profissional aí da área da saúde, né? É uma psicóloga excepcional, porque eu não te conheço pessoalmente, mas eu já dei aquela pesquisada como pude nas suas redes sociais. Você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha muito bem destacar agora? Eu acho que todas as perguntas foram super pertinentes. Acredito que a gente tenha feito um contato inicial fantástico e conta comigo para os próximos encontros. Tem muito mais conteúdo para trazer, com certeza. Agradeço muito o convite. Espero que a gente se encontre mais vezes, até pessoalmente aqui no Rio também. E vamos juntos, assim, vamos crescer cada vez mais a área e levar informações para as pessoas.
Ok, é com você, Carlos Endrigo, da Moviwork Podcast. Até a próxima, se Deus quiser.